alô, 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 alô. O Bagé fingindo que tá travado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu só Ah, queria ficar destravou. longe disso tudo. Precisava de férias, cara. Precisava de férias. Ô, gurizada, tudo bem com vocês? Vambora, estamos virando a madrugada aí, em que tem jogo do Internacional, né? O jogo atrasado do Internacional. E a gente vai começar o programa aqui falando do quê? Falando do Inter brigando por Libertadores? Do Grêmio brigando pelo Campeonato Brasileiro? Não, nós vamos falar de rebaixamento, que é a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. Bagé, muito boa noite. Ai, Baldasso, boa noite. Cara, sabe que a dupla Grenal, ela meio que se imita em tudo, né? E até nisso, cara. Sabe que eu acho que agora, quando a gente vai falar do bastidor da dupla, eles trabalham agora os tais blocos, né? Então eles trabalham blocos de 4 jogos, blocos de 3 jogos, blocos de 5. Eles sempre estão tentando inventar alguma coisa. Agora numa boa, né, cara? A perspectiva da dupla é jogo a jogo. Jogo a jogo, pianinho, tentando especular alguma coisa. Sabe, aquela história, ó, vamos no baile? Pegou alguém, cara, se não me pegarem eu já tô no lucro. Eu acho que vai ser jogo a jogo, cara. Acho que porque tu vê que loucura, né? Eu acho que a dupla não vai cair, tá? Acho que não vai. Eu discordo de ti. Eu acho que, embora seja só um ponto de diferença e tem esse jogo que vai ser disputado nessa quarta-feira do Inter atrasado, eu acho que o conjunto do Grêmio ele tá um pouco mais. Embora, claro, tem esse jogo do Bahia, não tem como tirar do contexto. Mas o conjunto do Grêmio ele vinha sendo de um Grêmio que tem mais a agregar. Mas eu acho que nenhum dos dois corre esse risco, tá? Eu acho que eles podem se incomodar, mas não vão cair. Mas tu vê que loucura. O Vitória, se a gente olhasse 2 rodadas atrás, o Vitória estava praticamente encomendado, o corpo, e com 36 tu escapava. Aí o Vitória ganhou o clássico, foi para 39. Aí o Vitória ganhou do Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Aí já vai para É, 41, ele é o 42. E aí tu balizador, volta a te preocupar. é, claro. Não, e Bagé, assim, não é a tabela. Não é a tabela. A gente olhar a tabela, a dupla Grenal. Eu concordo contigo, Bagé. Eu tava, né, a gente grenaliza bastante o debate raiz. Eu concordo contigo que, embora o Inter em aproveitamento está na frente do Grêmio, mas o Internacional tem mais riscos de cair que o Grêmio. Embora o Grêmio tenha tomado uma paulada aí, se tu pegar um conjunto, vamos falar em bloco, então. Se é para falar em bloco, vamos falar em bloco. Se pegar o bloco dos 10 últimos jogos do Grêmio e os 10 últimos jogos do Inter, o Grêmio foi muito melhor que o Inter. A questão não é a tabela, Bagé, a questão é o campo. Estão no campo. Como é que eu vou imaginar? Tomara, vou torcer, amanhã eu vou. Amanhã não, hoje, já passamos da meia-noite. Eu vou abrir a jornada feliz na vida, vou dizer, vão pra cima, tudo tal. Mas convenhamos, tu acha que eu aqui, quando deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou conseguir imaginar o Inter conquistando algum ponto contra o Bahia e o Fluminense fora de casa, que são os dois próximos jogos? Será que realmente pode até conquistar? Mas será que realmente eu consigo olhar de fora e pensar assim: não, não, claro, vai, não. 4 pontos nos 2 jogos. Velho, se eu conseguir arrancar algum ponto desses jogos fora de casa, eu vou estar feliz porque o Inter não tá jogando absolutamente nada, velho. O campo é que me apavora. Esse Vitória que tu citou, esse Vitória não cai mais, Bagé. Time que entra em ascensão em reta final de campeonato, já era, velho. Eles estão numa curva ascendente. Então esse Vitória vai escapar. O Santos, sim. Esse eu acho que é o grande candidato à última vaga de rebaixamento. Mas, cara, o problema é o campo, Bagé. Mas eu acho que a questão do Santos, o Santos tem um jogador na manga, que é o Neymar. E ele pode jogar 4 a 5 partidas finais, que é mesmo o período que deve jogar o William no Grêmio, por exemplo. E eu acho que ele agrega muito, tá? Ele tem capacidade daqui a pouco. Se tu pegar, são 13 jogos dele no Campeonato Brasileiro e só 11 como titular. Em dois ele nem teve condição de ser titular. Ele começou no segundo tempo, logo que ele estava voltando ao futebol brasileiro. Eu acho que ele tem capacidade de definir. Eu acho que o Vitória não tem esse jogador. Eu acho que o Vitória teve o efeito do técnico que chegou, o Jair Ventura, que é um cara que tem como característica, eu não sei se ele é motivador, o que, que ele faz. Ele chega e Sim. ele sempre faz um alvoroço. Ele fez assim no Botafogo, até ele fez um tempo lá no Botafogo, ele ficou mais tempo. Mas outros, tantos clubes que chamaram ele, ele chegava, Goiás, ele chegava, dava uma revolucionada, e o próprio Juventude, e daqui a pouco baixava a poeira de novo. Eu não vejo ele tendo material humano para agregar. Né? Ele faz um bom jogo contra o Grêmio ganha 3 a 1, mas o placar não diz que foi jogo, ele incomodou o Grêmio o tempo inteiro. Só que ele, ele ganha um clássico, e ganha um clássico na casa deles, isso dá moral, e ele sai para jogar contra a Vila Belmiro, contra o Santos na Vila Belmiro, que é sempre difícil, e ele ganha do Santos. Como ganhou, não interessa, ele ganhou de 1 a 0. O Santos perdeu o gol, bom, problema deles, eles não perderam.
mas eu não vejo que ele tenha material humano para agregar. Qualquer outro time que a gente sabe, por exemplo, que o Inter tem jogadores de qualidade que estão abaixo, mas tem. Mas, A gente sabe que o tá. Atlético O Mineiro que, o que tem que me potencial adianta meus humano. jogadores de qualidade, Pajé? O que que me Tudo adianta meus bem? jogadores de Mas é qualidade? que neste momento, é por isso que eu tô considerando assim. Por isso que eu acho que o Inter vai passar um sufoco, acho que o Grêmio também passa, mas eu acho que cai o Vitória. Porque eu não acredito que o Vitória, primeiramente que ele não vai manter essa curva ascendente tanto tempo. Não tem essa capacidade. O Vitória não agregou nada. Pelo contrário, o Vitória acaba de rescindir o contrato com o Romarinho. Aquele que foi campeão da Libertadores com o Corinthians, chegou e não conseguiu jogar. Então, ele não tem muito o que agregar. Tem uma coisa que me preocupa quando fala a questão do campo no Inter, é a fisionomia, não só dos jogadores, a fisionomia do Emiliano quando vai pra coletiva. Presta atenção na próxima coletiva, independentemente do resultado. Cara, tu vê que ele tá tenso. Eles estão vendo que eles não estão conseguindo tirar algo É isso diferente aí. do time. É isso aí. Não, o Inter é isso. Isso está impregnado no Internacional. A instabilidade, o desequilíbrio, a tensão, quando está em campo a falta de poder de indignação. O Inter tá todo torto, velho. O Inter tá todo torto. O material humano que tu citou, velho, se eu for fazer a comparação do Inter com o Vitória ou de qualquer outro que esteja brigando ali, é palhaçada. O Inter tem o Borré, campeão de Libertadores, o Inter tem o Alan Patrick, o Inter tem o Thiago Maia, que já foi titular do Flamengo, que há 6, 7 anos é um dos melhores times da América. O Vitão, que é tido como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, o Rocher, que é tido como um dos melhores goleiros da América. Não teria o que discutir em relação ao material humano com pelo menos 10 times do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 10 times do Campeonato Brasileiro. O problema, Bagé, é o seguinte: a tatuagem da derrota e da mediocridade tá no corpo. E o Inter não consegue sair disso, cara. Tu sabe que a gente falou outro dia, mas a situação não tem como ela não ser repetida, sabe? Porque tu pega assim, vamos pegar o contexto emocional, né? Que é o que tá acontecendo com o Vitória. O Vitória trocou o treinador, os jogadores são os mesmos, mas o cara conseguiu botar um fogo lá, no sentido bom da analogia no vestiário. E ele conseguiu uma sobrevida que daqui a pouco não tá proibido que ele escape do rebaixamento, embora eu não acredito que ele vai escapar. Mas tá bom. Tu pega o Inter, tá? O Inter buscou um treinador, no caso, né? O pai e filho, dois treinadores que já chegam sabendo, ó, a responsabilidade de vocês aqui é livrar da zona do rebaixamento. Tira dali e depois o que der lá em cima é lucro, mas tenta tirar dali. Aí tu pega lá, tá? Não tem o perfil de ser um grande motivador, o presidente Barcelos. Não tem o perfil de ser um grande motivador, o Mazuco. Não tem o perfil de ser um grande motivador e não é o vice de futebol que, pô, eu no Grêmio e tu no Inter, quantos vices de futebol pulsantes e vibrantes a gente viu? Era o Se cara que tu- provocava, que alfinetava o Grêmio, que sabia jogar com a imprensa, sabe? Posso te Os caras, citar 10 aqui. Posso os citar caras 10. Vamos davam lá. aula. Ah, Cacalo, Pelaipe, Ibsen Pinheiro, Vitório Pífero, que foi um grande vice de foi um futebol, grande vice-presidente. José Záquia, Otávio Germano no Grêmio, Záquia no Inter, tem um tá punhado, um louco. punhado. É muita gente. Tu pegar o próprio Denis Abraão, nos áureos tempos lá de Foi Grêmio, sabe? Era um cara que maravilhoso, sabia se maravilhoso. posicionar. Tu citou o Claro. Zé Otávio Germano aí, que foi um cara fora da curva, né? O Zé Otávio Germano, pra mim, eu achava que ele ia ser, inclusive, governador de estado. Eu Porque teve também uma achava. época ali que ele tava no auge total. É. E aquele time de 2001, ele foi fantástico. Mas aí, nós estamos falando de vibração. E essa é uma identidade da dupla Grenal. O DNA do Inter ou do Grêmio, ele é um DNA de luta, sabe? Do povo gaúcho, da nossa história, da Guerra dos Farrapos, sabe? Aquela coisa do orgulho, de ser o cara brigão, desse sangue charrua, essa mistura com uruguaios, argentinos e tal. E aí eu vou chegar no ponto do D'Alessandro, tá? Porque o D'Alessandro é esse cara. E aí, ô Baldasso, tu vê que a parte anímica, ela tá muito bagunçada quando o D'Alessandro, primeiro, ele vai alguns dias antes do Grenal para uma entrevista de forma estratégica, porque se perde ele não precisava falar depois do Grenal, e era o momento de demitir o treinador. Depois, ele vai para um lado, e eu não vou nessa que nem muita gente acha que, isso que o D'Alessandro forçou as lágrimas. Não. Eu não posso falar do sentimento de ninguém. Foi o que ele sentiu. Eu vi sinceridade de um cara que se emocionou ali, que deve ter passado um filme na cabeça, e na boa, né? Ninguém é ator. Então o cara, ele pode forçar falando alguma coisa. Mas a questão de chorando, como certa vez o Renato também se emocionou e chorou, cara, é sentimento. Tu não pode entrar Ah, no que o outro tá sim. sentindo. Tu não tem essa capacidade e tu não tem esse direito. Mas o D'Alessandro, ele é o cara do confronto, do conflito.
Só que o D'Alessandro não pode virar esse conflito para a imprensa. A cena do D'Alessandro, sendo o Cristiano Silva, que é jornalista e dos bons e assessor de imprensa do Inter, virou segurança do D'Alessandro. Não, e outra coisa, quando o Cristiano Silva, que nós conhecemos, sabemos que é um Quando pavio ele é curto, calmo. quando ele tá calmando alguém da briga, porque tem alguma coisa muito errada. Tem alguma muito errada. Pra quem não sabe o que nós estamos falando, o D'Alessandro não gostou de uma pergunta na coletiva, ele saiu com um assessor de imprensa empurrando ele para dentro do vestiário da sala de imprensa, porque ele virava para trás e queria encarar um repórter para brigar com ele. Por que que essa indignação nós não vimos em nenhum momento no campo, no Internacional, se o D'Alessandro está lá, entre outras poucas coisas, para isso? O D'Alessandro nunca conseguiu recuperar o anímico do grupo de jogadores do Inter. Ele nunca conseguiu. E ele tem que entender que é ali que ele tem que despejar essa energia dele, e não contra a imprensa. Porque a gente sabe, a gente tá falando de emoção, né? O futebol é coberto disso e naturalmente, às vezes o cara na emoção, tu numa emoção, tu vai exagerar numa análise, eu na emoção vou exagerar numa análise, e o dirigente também vai fazer isso. É que quando tu tem lideranças do tamanho, por exemplo, do Renato no Grêmio, do D'Alessandro no Inter, eles precisam servir de exemplo. Sabe por quê? E a gente falou aqui no dia que o D'Alessandro chorou. Quando o D'Alessandro, que é cascudo, que tá acostumado a passar por esse tipo de pressão, ele chora publicamente, tu imagina como é que tá o ânimo dos caras que estão abaixo dele. Aquilo Quando o foi um pedido de D'Alessandro socorro, né? Aquilo foi um pedido briga de socorro. publicamente, aí tu está, mas qual é o D'Alessandro que é o real? Aquele que chorou ou esse que tá brigando? E aí tu vê que é uma confusão de sentimentos dentro de um mesmo vestiário. Ah, Para mim, assim, ó, o que o D'Alessandro expressa como referência vai ter reflexos no grupo. A não ser, Claro. Bagé, a não ser que o D'Alessandro não seja referência para esse grupo. A não ser que ele não tenha conseguido isso. A não ser que ele não, que os jogadores não o encarem como uma referência e um espelho do que acontece dentro do vestiário. É uma possibilidade também. Porque eu até tendo a acreditar nisso, porque um cara como o D'Alessandro, a gente sabe como é que funcionava o D'Alessandro como jogador de futebol e como funciona ele como ser humano. O D'Alessandro é assim. O D'Alessandro não conseguir estabelecer uma recuperação anímica neste grupo, só se ele não conseguiu ser referência para ninguém lá dentro, porque o trabalho dele é ruim. O trabalho dele é ruim. Agora, de toda forma, a gente chega num processo de gestão, né? A gente fala muito em gestão e eu quero entrar justamente no ponto desse processo pré-eleitoral do Grêmio. Na semana que vem, na quinta-feira, vai ter a eleição em primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo. Só que é uma bolha do Conselho, né? Porque ali vão votar os caras que são parceiros políticos do Calef, os caras que são parceiros políticos do atual gestor, que é o Guerra, os caras que são parceiros políticos do Odorico, eles vão se resolver entre eles ali. E vão passar os dois candidatos. Ninguém vai ser eleito no Conselho, vai pro pátio. No pátio, aí vai ser decidido por um pouco mais de 40 mil torcedores que estão aptos para votar. Pouco mais de 40 é um número extraoficial, assim. Só que daí, ô Baldassi, eu quero chegar num ponto do quanto a gente fala em gestão, entra em ano e sai ano. O próximo candidato a presidente do Inter, ele vai falar em gestão profissional. Ué, mas a gestão profissional já não era para existir. Os do Grêmio estão falando também nisso. Então, assim, como gestão profissional, sabe o que a gente precisa saber de um novo presidente do Inter, por exemplo? O cara é favorável ou contrário à SAF? Será que tem como pagar essa conta ou tu precisa buscar uma SAF? E se tem como pagar, tu quer pagar ou tu vai tentar fazer uma gestão que tu congela essa dívida e tu não aumenta essa time. dívida? E vai Vai fazer time. time, mas não aumenta a dívida. Porque o fazer time te aumenta a dívida também. Porque hoje, no Grêmio, a gente debocha muito porque a situação do Inter é pior financeiramente. O Inter deve quase 1 bilhão, o Grêmio já passou do meio bilhão. Claro. E o Grêmio dá déficit de 80, 90 milhões. E sabe o que eu tô vendo agora nas eleições? Um candidato quer trazer um super jogador, o outro não quer trazer um super jogador, mas quer trazer bons jogadores. E eu não vejo ninguém falar como é que paga a conta. Porque hoje a folha do Grêmio é 21 milhões. Com um time que tirando 5 ou 6, o resto é pé de rato. Então como é que tu... Sabe, a gente não pratica isso. Ah, o que que... Não, eu vou ser um gestor profissional, porque eu vou trazer o fulano, porque o meu CEO vai ser pica. O CEO do Grêmio foi tirado em setembro. Por quê? Ah, não, porque ele tinha um projeto. Não, projeto não. Quando ele assume ser CEO do Grêmio, o projeto dele era 3 anos com o presidente Alberto Guerra. 3 anos.
Por que saíram em setembro? Por que não podia esperar ele até dezembro? Outra, quando a gente vai trabalhar as nossas gestões de publicidade, a gente tem o cuidado de ver o contrato que a gente vai assinar de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. O Grêmio não sabe quando vai receber, se vai receber, dos principais patrocinadores da camisa, se vai rescindir, se vai atrás de outros patrocinadores. O Grêmio não teve dinheiro para pagar as contas de setembro, pagou algumas delas em outubro. Daqui a pouco vai terminar outubro. Será que tem dinheiro para pagar outubro? E aí nós estamos falando em fazer aeroporto para ET. Não, nós temos que fazer dentro de realidade. O Baldasso, Grêmio e Inter, achar que vão bater de frente com o Flamengo e o Palmeiras, esqueçam, não vão. Não vão. Não tem como. Não tem como. E aí a gente não fala em gestão. Não, mas o Bagé tem uma maneira de combater o Flamengo e o Palmeiras, com gestão, com base forte, com organização, com bons profissionais trabalhando. Essa é a maneira de tu fazer alguma coisa diferente. Agora, eu vou ser bem sincero para ti, eu não estou assumindo posição na eleição do Grêmio, e se eu quisesse assumir também poderia, porque eu não tenho nada a ver com isso. Cara, para mim, candidato a presidente que começa a prometer jogador, eu já olho atravessado. Eu já olho atravessado, porque não, cara, não é isso, não é isso. Porque é sempre a mesma coisa, Bagé. No caso do Internacional, eu tenho um presidente que vai completar 6 anos o ano que vem, que destruiu o clube, em que a base do projeto dele era muito linda, só que nunca houve o como na letra fria do contrato. O presidente Barcelos assume o Internacional dizendo, vou te citar alguns pontos do projeto dele, reforçar a base e ser o grande ponto do clube para faturar milhões e milhões, com jogadores sendo formados com qualidade e pelo menos 40% do grupo profissional sendo de oriundos da base. Ele destruiu a base do Inter. O Internacional vai ser um time que vai ser atrativo e vai buscar muitos investidores. Não teve um centavo de investidor. O Inter vai voltar a ser o time propositivo da sua história. Um vexame atrás do outro dentro do campo. O Internacional vai ser austero. Essa era a palavra que eles usaram. Estou usando a mesma palavra. O Inter vai tratar com austeridade a dívida e esta torneira vai ser fechada com o Inter voltando a ser um clube saudável financeiramente. A dívida era de 500 milhões de reais, já está mais de 1 bilhão. Ele conseguiu, em 4 anos e 8 meses, dobrar a dívida do Inter. Como? Nenhum momento nos explicam como. E este não saber o como acontece o que aconteceu com o Internacional. Tu sabe que, pô, eu sou oriundo, né? Me criei na época lá no bairro Restinga do carnaval, né? Então eu tive um contato. Lá tu tinha 2 diversões: o futebol de várzea e o carnaval. E o carnaval me ensinou muito. Poxa, devo minha vida aos ensinamentos que eu tive dentro da escola de samba, com pessoas que ali exigiam que tu mostrasse o boletim, então te obrigava, mesmo que tu não quisesse, querendo ou não, tu tinha que estudar, porque tu queria participar, e para participar era exigido o boletim. Então tem uma história, tem um projeto social e tal, essa parte da minha vida pouca gente conhece. Por que eu tô te contando isso, Baldasso? Porque eu vi, no final dos anos 80, até os anos 90, os presidentes das principais escolas de samba de Porto Alegre, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Bambas da Orgia, eles ganhavam muito título. Um ganhava um outro, um ganhava 2 seguidos, depois vinha outro, ganhava outro. E na época não tinha a figura do patrocinador. E esses caras faziam maravilhas. Cara, tanto que a RBS comprou o Carnaval de Porto Alegre porque era algo bonito de se mostrar. Aí o tempo passou. E aí começaram a entrar as patrocinadoras. Daqui a pouco chegava lá, vamos com o Império da Zona Norte, pegando um exemplo, vai contar a história da cerveja. Vinha uma grande marca de cerveja, botava lá 400, 500 mil reais para que contasse a história daquela marca de cerveja. E aí, os caras quebraram o Carnaval de Porto Alegre. Por quê? Se quando não tinha, tu conseguia fazer gestão. Porque daqui a pouco os caras viram, cara, mas pô, eu fazia antes com menos, 400 mil, não vou gastar todo esse aqui. Esse aqui nós vamos gastar aqui, outro vamos gastar lá, outro vamos fazer churrasco e tal. Os caras não foram profissionais. Então, por exemplo, tem histórias do Carnaval de Porto Alegre, os caras assinando uma determinada marca que na época patrocinava de bebida o próprio Planeta Atlântida, e os caras assinaram um contrato de exclusividade com o Carnaval. O Carnaval nunca recebeu e nunca entregou nem contrapartida, nada. Nunca sumiu tudo, geladeira, enfim. Simplesmente desapareceu. E isso foi queimando a credibilidade do Carnaval. E as pessoas passaram a querer ajudar e investir no Carnaval.
Então, nós tivemos ali um problema de gestão. Então, eu me criei e até hoje são os mesmos caras que mandam no Carnaval de Porto Alegre. Não teve renovação. Porque quem que renovava e tentava fazer algo diferente era escanteado. Então, o futebol, ele foi evoluindo e ninguém foi se tocando disso. Como é que o Flamengo... Lembra que o Flamengo não pagava ninguém? Aí chega um presidente, entre 2012 e 2013, Eduardo Bandeira de Mello, ele monta um time tateado e aí vem uma estrutura. O Grêmio fez isso com o presidente Romildo. O Grêmio fez a própria SAF. O presidente Romildo reestruturou, definiu um teto de salário, vendeu 500 milhões de base. Cara, ele reorganizou tudo. E depois ele se perdeu. Ele entregou a chave e terceirizou o futebol. Mas a gente está falando de gestão. E que não existe na dupla Grenal há algum tempo. E aí sabe qual é a justificativa? Tem que virar SAF. A justificativa é que são perseguidos pela CBF. A justificativa é que o Flamengo e o Palmeiras ganham as maiores fatias. Mas, cara, eles trataram de fazer gestão. Os dois. Bagé, Nós não. Bagé, vamos lá. O Inter, o Fernando Carvalho recebe o Inter em 2002. Não é que o clube estava quebrado. Não tinha jogador com contrato, Bagé. Tinha um jogador. O Fernando Carvalho recebeu o Inter sem jogador. Sem jogador. Tinha um com contrato. Fábio Luciano, zagueiro. Lembra dele? Fábio Sim. Luciano. Era o único jogador que tinha contrato. O presidente Carvalho faz um primeiro ano desesperado, porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele faz um time de jogadores emprestados, bons jogadores, é verdade, mas não havia nenhum comprometimento, porque quando tu tem um time inteiro de jogador emprestado, Bagé, em agosto os caras já estão pensando o que vão fazer no ano que vem. Então o Inter quase caiu em 2002. Aí sim, aí o Carvalho arruma casa. 2003 já começa a aparecer base. Era Nilmar, era Daniel Carvalho. Começa a aparecer um monte de gente. Reorganiza o clube. Pensa no quadro social que começa a crescer. Carvalho pega o Inter nos escombros no começo de 2002. 4 anos depois ele foi campeão do mundo, Bagé. Com gestão, velho. Com gestão, com trabalho, reforçando a base. O Internacional foi, naquela primeira década do século, o Internacional foi o maior clube vendedor do futebol brasileiro, como o Grêmio foi em determinado momento também. Isso é gestão, velho. Não tem, sabe, não é magia, não é Jesus Cristo voltou para a terra. É gestão qualificada. O presidente Barcelos, cada movimento errado que ele faz, a gente sabe antes de fazer que está errado. E ele faz. Pode pegar. Quando ele tirou o Abel para botar o Miguel Ángel, a gente sabia, estava errado. Quando ele pegou os 100 milhões da Liga Forte e gastou tudo com um jogador, estava errado. Tinha que fazer time, é verdade, mas não podia fazer da forma que fez. Tudo que ele faz é errado e a gente sabe antes, sentado com a bunda na cadeira, que está errado. Isso é incompetência, velho. Eu ainda acredito em gestão, Bagé. Sabe por quê? Porque quando vem o cara aqui e diz, Baldaço, se não virar SAF, acabou. Quando ele diz isso, ele está passando pano para esses caras. Porque ele está dizendo o seguinte: o Inter só não está dando certo porque não é SAF. Não, não é isso, gente. Não é isso. Existem responsáveis por isso. O Flamengo não é SAF, o Palmeiras não é SAF. Tem muita gente boa que não é SAF. Aliás, 90% das SAFs do mundo não deram certo. E muitas delas quebraram os times ainda por cima. Então, velho, eu continuo acreditando em gestão e competência, Bagé. Tu sabe que a própria questão da SAF, ela é muito estranha, sabe? Por exemplo, no ano passado, quando o presidente Alberto Guerra foi fazer a comemoração do banquete, aniversário do Grêmio, ele leu 3 folhas de um discurso escrito. Eu já não gosto de discurso escrito, né? Porque eu acho que o discurso perfeito é aquele que vem do coração ali, que tu consegue controlar as palavras e juntando elas. Mas enfim, ele fez um discurso escrito. E 1/3 daquele discurso falava de SAF. A importância da SAF. Precisamos da SAF. Temos que conhecer a SAF. É importante saber um pouco mais da SAF. Porque a SAF... Tu não tem um modelo de SAF positivo no Brasil. Não tem. O Vasco teve uma SAF que depois o Vasco teve que ir lá na justiça e tentar se livrar. O Botafogo teve um bom momento, mas já virou o que virou. Mas aí o Botafogo aconteceu, claro, o lado bom é que o Botafogo, nesse meio tempo, ele pagou algumas dívidas e ele ganhou uma Libertadores e um Brasileiro. E aí é o que importa, o clube não ganhava, imagina, nunca tinha Libertadores, não ganhava Brasileiro há muitos anos. Mas o Botafogo começou a ter um processo que era o seguinte: primeiro, se eu te perguntar quem é o presidente do Botafogo, tu vai dizer John Textor. Não, o John Textor é o dono da SAF. O presidente do Botafogo é uma pessoa que a gente nem lembra o nome, vai ter que procurar no Google. Aí, o Textor vem de um baita de um jogador,
Aliás, ele fazia isso, né? Ele trazia jogadores e tal, que daqui a pouco ele disse, não, agora eu preciso recuperar o meu time da França. Aí ele mandava lá pro time da França. E aí, nesse Gary, ele tinha um jogador chamado Luiz Henrique, pra mim é um jogadoraço, né? Que tá no Zenit e na seleção brasileira. O Luiz Henrique era do Botafogo, ele foi vendido para um clube da Rússia e o dinheiro entrou no clube da França. Então, sabe, pô, virou bagunça, para não usar um outro termo chulo, né? Então, a SAF do Ronaldo no Cruzeiro, o Ronaldo fez o seguinte: tá 3 anos na série B, quase caiu pra Série C. O que é que a gente precisa? Voltar pra Série A. O Ronaldo voltou. Quando ele volta pra Série A, os caras, não, agora tu tem contratação, não, calma. O projeto é autossustentável. Agora é o momento de pagar. Eu trouxe pra Série A, agora eu vou pagar conta, vou me manter na Série A, pra depois eu ver o que eu faço. Não, isso não dá. Começaram a chamar o Ronaldo de burro. Apareceu a primeira possibilidade de vender, o Ronaldo vendeu. Aí o que fez o novo cara da SAF, o Pedro Lourenço, que é um torcedor apaixonado, né, tipo o Marcelo Marques, começou a trazer Gabigol. E quanto é que custa o Fagner do Corinthians? Ah, mas tá velho, quanto é que custa? Traz ele pra cá. Quanto é que custa o fulano? Aí chega o Leonardo Jardim e diz assim, só Pedro, eu preciso carta branca pra mexer no time. Faz o que tu quiser. Ó, o Gabigol vai pro banco, o Wallace vai pro banco, o Matheus Henrique vai pro banco, o Dudu não me serve, o Fagner vai pro banco, e querendo ou não, foi assim que ele direitou o time. Mas olha quanto tu já gastou. Olha quanto tu já gastou. Então a gente não tem um modelo bom de SAF. O Palmeiras não é SAF. O Flamengo não é SAF. O Mirassol não é SAF. O Mirassol tem um diretor que está sendo pela primeira vez um diretor executivo. E olha o sucesso que ele está tendo, Paulinho. Sabe? O Mirassol não tem dívida. O Mirassol, o cara recebeu 15 milhões da venda do Luiz Araújo, que estava no São Paulo, pro Lille da França. Botou 8 milhões pra começar o CT. Era 15 milhões pra fazer o CT. Ele pegou aqueles 8 milhões, foi todo no CT. E ainda teve que arrumar mais 7. Mas vai saber o que o cara tá fazendo agora. Olha a campanha histórica. Imagina o que vai ser o Mirassol numa Libertadores, o quanto ele já vai recuperar de dinheiro. Um clube sem dívida, jogando uma Série A e classificando pra uma Libertadores. É possível fazer, Baldasso. É possível fazer. Eu ainda acredito em competência de dirigente, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o eleito pelo Grêmio, Calef e o Odorico, vai ter essa competência. Vamos ver quem aparece nas eleições no Internacional. Sabe, eu nunca fiz campanha para presidente do Internacional. Eu acho. E me cobram, tá? Eu não abro voto e não peço para ninguém votar em ninguém. Me cobram que eu deveria abrir campanha contra a gestão Barcelos. Cara, com tudo que eu falo da gestão Barcelos, as pessoas sabem o que eu penso sobre a possibilidade Autoexplicada. Tá autoexplicado. Agora, tem um cara que eu faria campanha, que se chama Giovanni Luigi. Eu já avisei. Ainda mais num processo em que pode se discutir de verdade de SAF, sendo que eu conheço o Giovanni Luigi, nós sabemos como é que ele conduziu um processo muito delicado também, que foi a reforma do Beira-Rio lá Do atrás. Beira-Rio. E digo mais agora. Se o Giovanni Luigi for candidato, ele foi perguntado no final de semana num evento em Gravataí, e ele não disse não, ele desconversou. Se o Giovanni Luigi for candidato, o cara que concorrer contra ele não é colorado. Não é colorado, estou dizendo agora. Então, vamos ver, já tô avisando agora. Eu gostaria muito. A minha esperança hoje de boa gestão, ela está retida a um nome que se chama Giovanni Luigi. Embora eu não tenha muita esperança de que ele vá se candidatar, porque ele já falou 1000 vezes que não quer voltar. E inclusive ele tem uma foto que circulou muito dele na internet, que é ele abraçado no Roberto Melo, mas era um encontro de colorados, então aquela foto pode dizer simplesmente 2 caras que se encontraram ali e tal. Eu também, eu gosto muito do presidente Giovanni Luigi, né, eu chamo sempre de presidente. Ele me ligou, então foi um dos primeiros a me ligar, dizendo assim, poxa, achei que tu era nosso, quando eu me assumi lá, torcedor do Grêmio e tal. Eu trabalhei muito tempo fazendo o setor de vocês, né. E ele é um cara que ele era muito discreto, cara. Pô, a gente tava fazendo pela Rádio Grenal a inauguração do Beira-Rio. Ele tinha uma pica pra resolver. Ele resolveu e deram o microfone pra ele. Ele disse assim: declaro inaugurado o novo Beira-Rio. Se é outro, o cara fica 5 horas dando discurso. O Poxa, ele tinha resolvido tudo. O Odoni inaugurou a arena com as leivas de grama levantando. Nossa, tá louco. Cara, tem tanta coisa. Ele tava lá, ele apareceu na foto da assinatura do contrato da anterior da primeira, quando o Marcelo confirmou a compra, e agora ele tava lá no auditório, na assinatura, só que dessa vez não chamaram ele pra tirar foto. Ele já tava prontinho, já tava com roupa de ir. Futebol é uma maravilha. Já tava com roupa de ir.
Aí, ó. Ó, o Gui acertou o botão hoje. Mas- Lá ele. Ô, Bodassi, Não, uma Bajé. pena, tá? Mas, cara, Opa, que é, delícia ter estado aqui contigo. essa quarta-feira, já que a gente tá na quarta, né? Tem jogo do Inter, tu vai estar fazendo tua jornada. E eu vou Não estar vai ter fazendo a programa. sabatina com o Calef. A partir das 8 da Ah, noite no meu beleza. canal. Quarta agora, 8 da noite? Ah, 8 tá da bem. noite é Ótimo, sabatina com o ótimo, ótimo, Calef. ótimo. Tá Tá bem. bom? Abraço. Tchau.